Fit Saúde começando, obrigado porque você está aí acompanhando o nosso programa. Estamos prontos, né, Teru? Prontos e dispostos, porque esse ambiente é maravilhoso. Nós estamos falando aqui diretamente da Clínica Adventista Vida Natural, aqui em São Roque. E olha que lugar maravilhoso. Nosso estúdio é aqui ao ar livre. A gente tem umas visitinhas de vez em quando de borboletas, de abelhinhas. Esquilinhos, mas tudo acontece numa boa. Quero aproveitar e mandar um beijo e agradecer todo o pessoal da equipe aqui da Clínica Adventista, da Associação Paulistana. E é bom fazer esse programa, não é, Wagner? É ótimo. E olha, nosso programa de hoje, por falar de como é ótimo fazer esse programa, eu vou começar falando sobre a culinária. Hoje a gente tem uma salada, mas é uma salada um pouco diferente. Ela chama salada mágica. E aí eu quero perguntar para o Felipe, que magia é essa que tem nessa salada, Felipe? A magia da salada é um sabor diferenciado. Por quê? Além dos ingredientes comuns que a gente já conhece, de tempero, sal, azeite, limão, vinagre, quem usa, quem não usa, pimenta, quem usa, quem não usa, eu coloquei um ingrediente diferente, de um modo diferente. Então a gente vai ter uma magia super gostosa dentro dessa salada. Tem que morder para saber. É inusitada, muito bonitinha, muito chique e parece que é simples. Tem alguns segredinhos aí que vão ser desvendados ao longo do programa, né, Felipe? Legal para ser uma entrada, né? Muito legal. A gente daqui a pouco vai ensinar então todos os segredos, mostrar os ingredientes, tudo isso para você. Mas no programa de hoje ainda tem o quadro No Plantão. A gente vai falar sobre dores lombares, né, Teru? Dores lombares. Sandra Silva também vai falar sobre uma criança que estuda bastante, mas não consegue aprender, ou não consegue, na verdade, tirar boas notas. Vamos continuar a nossa série de alimentos funcionais com o Dr. Ricardo. E hoje ele vai falar sobre alimentos anticancerígenos, duas substâncias aí que eu nem vou me arriscar a dizer o nome, que são anticancerígenas e muito mais. Vida e Saúde está só começando. Está só começando e a gente começa com esse momento tão legal que é o momento que cuida da sua vida. Sandra Silva respondendo as suas perguntas, tirando várias dúvidas sobre a nossa saúde psicológica. Você tem um e-mail aí para ler pra gente, né, Teru? Sandra, olha só. Uma telespectadora diz assim: meu filho tem 12 anos e estuda muito, sabe a matéria, mas na hora da prova não consegue fazer o que sabe e sempre tira notas baixas. O que fazer, Sandra? Oi, Teru. Aí está uma questão realmente interessante, né? A mãe nos descreve que a criança estuda bastante, sabe a matéria, mas quando chega na escola, vai fazer a prova, não consegue fazer a prova e acaba tirando notas baixas. O que nós precisaríamos verificar, Teru, é o seguinte: essa criança tem 12 anos, então tem mais de um professor. Ele tira notas baixas com vários professores ou com um professor em especial. Isso precisa se verificar, tá ok? Agora, eu tenho reparado isso de forma mais significativa, que a criança fica ansiosa para fazer a prova quando existe uma cobrança muito grande por parte dos pais em casa, para que ela tire notas altas. Então, por mais que ela estude, quando chega na hora da prova, em função dessa tensão emocional, o cérebro ele acaba travando e não consegue relaxar o suficiente para lembrar, para fazer a coisa certa. O nível de tensão, quando recebe a prova, é muito grande. Algumas crianças começam a suar frio quando o professor já começa a distribuir as provas em sala de aula. Agora, querida, é uma mãe, né? Você é uma mãe que nos escreveu. Tem uma série de questões aí que a gente precisa verificar e eu vou te dar algumas dicas e você pode pensar em casa no que está acontecendo. Quando os filhos, às vezes, têm dificuldade em lidar com uma mãe, por exemplo, bastante autoritária, eu não sei se é o seu caso, há uma transferência desse posicionamento da mãe para o professor em sala de aula. Por mais tranquila que seja a professora, a criança enxerga a professora como uma pessoa extremamente exigente. E o sentimento de mal-estar por aquela professora, que na verdade é um sentimento de mal-estar que ele tem pela própria mãe.
e ao invés de canalizar para a mãe, canaliza para o professor. E aí esse vínculo com o professor se torna difícil, automaticamente a dificuldade de aprendizagem também, certo? Então precisa verificar a sua relação com a criança. Se o seu filho é tranquilo com você, a forma com que você cobra, se isso provoca muita tensão na criança, tá? Tudo isso você precisa avaliar, certo? Não havendo essa cobrança de forma significativa com a criança, e se caso os professores também não são pessoas de exigência, de muita exigência, talvez você fazer alguns exercícios em casa com ele, aplicar algumas provas, você mesma pode elaborar, pegar provas anteriores, para ele ir acostumando com essa ideia de ter que sentar, concentrar e fazer essa prova, tá? Agora, uma coisa também que você pode fazer é ir até a escola, procurar a orientadora educacional, conversar com ela e verificar também o comportamento destes professores em sala de aula. E se outros colegas na sala de aula estão passando pela mesma situação que o seu filho. Se assim for, precisa trabalhar estes professores. E você, como mãe, você pode perfeitamente chegar na escola e exigir da escola que tenha um posicionamento em relação à sua criança, tá ok? Nunca é demais vocês pais, de um modo geral, acompanhar os filhos na escola, ir conversar com o orientador educacional, contar como você está vendo o seu filho em casa, como ele está reagindo, tá ok? Com isso você vai ajudando e você tem o direito de exigir isso da escola, um bom posicionamento também perante o seu filho. E quem sabe aí as coisas podem ir se organizando, tá? Um abraço enorme para todos vocês. Legal, Sandra. Obrigado pela sua resposta. Mãe, vamos pegar todos os conselhos aí da Sandra. Aliás, eu estava até lembrando, você pode resgatar aí pelo nosso blog aquela série que a gente teve com o Dr. Ricardo Vargas falando sobre os alimentos que ajudam a gente na memória, né, na saúde mental, alimentos que influenciam nisso. É isso aí, gente. Mas agora vamos dar uma olhadinha como é que o Felipe está se preparando aqui para fazer a salada mágica. Eu achei inusitada essa salada, Felipe. Vamos lá. Primeira coisa, quero saber onde compra esse pão. Eu também. Isso é uma fatia de pão comum, pão integral, pão que a gente pode comprar no mercado. Aí você que faz ela ficar assim? Isso, a gente vai modelar ela e vai assar ela numa forminha de empadinha. Tá? Uma forminha comum de empadinha. Olha como ela fica legal. Saiu daí, então. Isso, a gente vai aprender como a gente faz essa torrada ficar desse jeito. Legal. Bom, vamos aos ingredientes então, Felipe. Vamos lá. Temos aqui meia cebola. Meia cebola. Temos um tomate inteiro. Temos aqui folhas pequenas de alface, sendo que se pode ter alface roxa, alface crespa, alface lisa, tanto faz. Temos aqui meio limão e um terço de gengibre. Será que é aí que tá O segredinho, a mágica? um dos segredos. Aqui está uma das mágicas. Tá. Mas você não vai usar esse um terço para fazer uma saladinha desse tamanho. Não, vocês vão ver como vai ficar legal, como a gente tira a mágica da cartola. Temos aqui um terço também de repolho. Tá, o repolho branco comum que a gente compra no mercado, no sacolão, no municipal, tanto faz. Sal a gosto, azeite a gosto. O azeite que a gente tem hoje, isso aqui é um raminho de salsinha, tá, gente? Eu esqueci de falar, mas é um raminho de salsinha que a gente vai usar para o enfeite e talvez para a gente fazer alguma coisinha diferente na nossa salada. Não podemos esquecer, muito menos do shoyu, tá? Aqui tem muito mais do que eu vou usar. Vai ser uma colher de sopa de shoyu, somente. Você já falou da casquinha, você vai falar agora. Isso, vamos falar já dessa casquinha de pão. Aqui a gente pode ver que são duas fatias de pão comum
tá? E para Pão cada integral. saladinha eu preciso de uma fatia de pão. Isso, para cada montagem dessa vai uma fatia de pão, tá? É uma montagem que você geralmente não faz para uma coisa comum. Já é mais gourmet. É meio mais personalizado, né? Precisa fazer com a Legal, é quantidade uma de coisa- pessoas que você está servindo. Isso, Diferente. um jantar mais especial, alguma coisa que você queira fazer, um evento dentro de casa, isso cai muito bem. Ô Felipe, você falou do palmito? O palmito, não falei do palmito, tá? Tem palmito Temos palmito também nessa receita. Qual é o palmito? Esse é o palmito pupunha, que é um palmito ecológico, um palmito que a gente encontra em qualquer lugar, é um palmito de reflorestamento, é um palmito ótimo pra gente fazer. Muita gente em casa não sabe como se utilizar, o que fazer, então a gente vai dar um jeito de fazer esse palmito pupunha hoje. Legal, bacana. E dá tempo da gente ainda mostrar o início da receita? A gente pode vir já na fatia de pão e ir retirando as cascas, tá? Só a casquinha a gente vai cortar ele meio que de lado. Então a gente tira toda a casquinha. E essa casquinha que a gente tirou, a gente vai reservar, que ela vai ficar sendo mais um ingrediente da nossa receita. Então ficou assim o nosso pão sem a casca. E a casquinha dela a gente reserva para fazer mais um ingrediente. Vai Aqui a utilizar gente- na salada, então. Aqui Vai a gente ser utilizado na aproveita salada. tudo, né? Então a gente vai pro intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Não sai daí não, que a gente já tá voltando. Já voltamos depois de um rápido intervalo com Vida e Saúde. Hoje nós estamos aprendendo uma receitinha deliciosa, mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos conversar com a fisioterapeuta, a Andréia, e ela vai falar pra gente vai conversar um pouquinho com a gente sobre dores lombares ou a lombalgia, que é como é mais tecnicamente chamado, né, Andréia? Isso mesmo. O que seria uma dor lombar? Ela é bem localizada mesmo. A dor lombar é na região mesmo lombar, em cima das nádegas. Ela passa também um pouco abaixo dessa parte, dessa região lombar, que é a sacroilíaca, também pega nessa região. A pessoa sente uma dor forte nessa região das nádegas e um pouco acima. Os sintomas são uma queimação aqui, assim, dá uma queimadinha. Exatamente. Muitas vezes dá como uma agulhada forte e depois vai passando isso. E por que as pessoas sentem essas dores lombares? Pelo estilo de vida, sedentarismo, obesidade, o fumo também entra nisso por conta daquelas toxinas que vão irrigar aquela região, vai causar dor, pelo estilo de vida ou um exercício errado também. Carregar peso, por exemplo? Muito, principalmente as maiores dores. De agachar, pega o peso e sobe, não leva o peso junto, né, do corpo. Como é que se faz o diagnóstico disso? Existe algum exame? É bem simples, o clínico mesmo, a dor que é pontuada. Existe a dor, você consegue localizar ela. Então existe isso. Agora, para você conseguir diagnosticar uma coisa mais profunda, existe exame sim. A radiografia pode indicar na parte óssea, tomografia nas partes moles, né, articulações, músculos e também a ressonância magnética. Agora, a gente conversou recentemente sobre hérnia de disco e você disse também que era uma dor pontual. A gente pode dizer que a dor lombar ela é mais assim horizontal, ela vai nessa parte inferior aqui todinha, ou ela é meio centralizada como uma hérnia de disco? Porque poderia confundir as dores, Pode né? confundir sim, por isso que no outro programa eu havia falado de investigar quando existisse a dor. Porque a lombalgia ela pode começar com uma dor, só que ela pode ter uma causa lá atrás. Pode existir a hérnia de disco e aí vem essa dor que a gente também chama de lombalgia. E aí por isso que a gente investiga essa dor. Porque na lombalgia, quando você for palpar onde está a dor, a musculatura vai estar muito tensa. Uma defesa do corpo, ele vai contrair para você não movimentar muito aquela região, porque ela vai aumentando gradativamente conforme você for fazer algum tipo de exercício, né? Quanto mais mobilidade, mais dor. Então a contração existe para você parar de fazer alguma coisa. Tá, agora uma pessoa que está com dores lombares, pode fazer exercício físico? Deve porque existe a contração. A princípio a gente orienta a pessoa a colocar uma bolsa de água quente, tudo que for muito quentinho, porque você relaxa a musculatura. E aí você começa a fazer os alongamentos para esticar essa musculatura para a diminuição da dor. Bom, André, a gente vai fazer uma demonstração vamos aqui, sim. né? A gente tá com a nossa maca preparada aqui,
A Andréia já tá aqui. A Carol tá vindo pra cá pra mostrar pra gente alguns movimentos. Isso. A Carol é a nossa educadora física aqui da clínica e ela vai apresentar então alguns exercícios. Pode deitar aqui, Carol. De alongamentos pelo jeito, né? Porque é um exercício mais Pode sentado, mais... São exercícios simples que você pode fazer antes de levantar mesmo da cama. Coloca 10 minutinhos antes do celular para despertar, o seu despertador, e você começa a fazer os alongamentos. O primeiro a gente pede para o paciente abraçar as duas pernas. Segura 20 segundos. A intenção é o quê? É aumentar então essa parte, alongamento mesmo da parte lombar, a parte posterior do corpo, né? 20 segundinhos. Depois disso, continua com uma parte de uma perna abraçada e estica a outra. Quanto mais você conseguir, melhor. E é melhor nessa superfície mais macia mesmo, se você tá com dor lombar, né? Na cama mesmo. Na cama é ótimo. Então, olha, dicas pra você que tá passando por dores lombares, não consegue, essa dor não consegue passar, já tentou várias coisas. Começa Alguns com esses exercícios alongamentos. simples aí, começo do dia, abraçou a perna, abraçou a outra. Isso. A outra você vai pegar, vai ser contralateral. Uma mão puxa a outra perna. Trançado. Isso. E vai, então, alongar essa região lateral e pega um pedaço também da lombar. Por isso que a gente faz do outro lado também. 20 segundinhos também, 20 segundos, cada todos os lado. exercícios. Então, Exato. olha, gente, ela pega a mão contrária da perna e vai puxar Isso. até alongar essa região aqui. Você pega metade da lombar e a perna. E o outro lado também. Você consegue puxar, então, esses dois lados da lombar. Tá. Para manter essa mobilidade, né? Quanto mais alongamento, mais mobilidade. E sem a dor também. Tá, Outro qual é o exercício próximo? em pé. O outro você já saiu da cama, já tá conseguindo mexer um pouquinho mais as pernas. E agora é o alongamento da outra perna de uma outra forma. Puxa até lá no fim, o máximo que você conseguir. Esse movimento é ideal porque existe um músculo que está bem no meio da virilha. E ele chama ilho-psoas. Ele é o mais forte e o que ele faz? Ele puxa a parte lombar. Então, quanto mais alongado o ilho-psoas, melhor e menos dor. Então 20 você 20 segundos também. segundos também. Isso, e aí troca a perna. É um Troca músculo a muito perna. interno, difícil de palpar. E aí Onde é consegue que eu esse tenho alongamento. que, quando eu tô fazendo esse alongamento, onde é que eu tenho que sentir que tá fazendo força? Na virilha, que é o alongamento, você vai sentir um pouco da contração do quadríceps, né, na coxa, por conta desse movimento. Mas a intenção é alongar o ilho-psoas. Tá, mas eu sinto na coxa, então. Sente a coxa. Tá legal. Exato. Obrigada, Carol. Tá, e aí depois que você conseguir fazer esse alongamento, pode ficar aqui com a gente mais um pouquinho, Carol? Depois que a gente faz esse alongamento, aí eu posso de repente começar uma caminhada mais leve ou eu tenho que esperar alguns dias? Não, você pode começar, você deve começar. O problema é quando a dor é muito intensa. Então aí existe aquele momento de analgesia, que a musculatura você coloca ela bem na água, bem quentinha, uma bolsa de água quente, alonga, passa um tempo com diminuição da dor e aí você começa então os exercícios. Depois de um bom alongamento, começa o fortalecimento então dessa região, da cintura mesmo, né? O abdômen, a lombar e as laterais, para você conseguir manter sem a dor. Legal. Ótimo. Muito obrigado, viu, Andréia? Obrigado Nada. pela sua participação. Obrigado, Obrigada, Carol, André. também. Obrigada, Carol. Até a próxima, viu? Eu gosto quando vem a maca aqui pro estúdio, Teru. Porque você fica sentadinho, né? Mas eu acho que eu vou deitar, botar... inclusive, daqui a O pouco que vocês também. acham da gente trazer uma esteira pra cá? Você acha que ele vai gostar também? Vou também. A gente vai pro intervalo? Não, agora é hora de pegar uma carona com o nosso chefe André Berti. O Tarsis Iraídes voltou, ó. Voltou e levou a gente pra casa dele e vai ensinar o quê? Pão de soja. Com vocês, meninos. O De Carona com o Chefe hoje vai receber uma pessoa que já passou no nosso quadro antes. Só que hoje vai ser diferente. Vocês vão ver essa pessoa com a mão na massa. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está aqui com o Tarsis, a gente já gravou com ele. E me fala, Tarsis, que receita você vai fazer pro pessoal hoje? Então, hoje eu separei uma receita do coração que é o pão de soja. Pão de soja. Que geralmente as pessoas não têm ouvido muito falar sobre o pão de soja, mas é uma receita extremamente saborosa e é uma receita muito saudável também, né? Que a gente pode que bom. utilizar sempre assim no dia a dia. Então, manda ver. Anote os ingredientes. 1 kg de farinha de trigo, 1 xícara de soja hidratada em 1 xícara de água e processada com esta água,
uma xícara de açúcar demerara, uma xícara de óleo de girassol, uma colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Para a gente começar, então, já falamos dos ingredientes, mas estamos aqui com o óleo, o açúcar, o fermento. A primeira coisa que nós vamos fazer é crescer o fermento, Certo. tá? Um pouco dessa água vai para o fermento, tá? Legal. Então você vai misturar Mistura aqui, água e fermento. água e fermento. Um pouco desse açúcar eu vou colocar aqui também, porque é mais fácil você fazer ele crescer, Certo. entendeu? Ele cresce mais rápido. Vai Aqui, misturar e um pouco e dessa farinha da também. farinha. Você vai fazer É. uma misturadinha e Uma deixar ele misturadinha e crescer. deixar ele crescer, entendeu? Certo. E aí depois que ele crescer, a gente coloca aqui na massa. Então misturou bem isso, a gente vai acelerar nossa fita para mostrar ele já crescido. Bom, pessoal, o fermento já cresceu. Você tem uma dica para o fermento também? Especialmente nesse pão, como ele é um pão que vai açúcar, é um pão doce. Assim, ele é um agridoce, né? Vai sal também e tal, mas ele tem uma grande quantidade de açúcar, ele precisa de uma maior quantidade de fermento. Então aqui eu tenho, na verdade, 2 pacotinhos de 10 gramas. Certo. Tá? Então são 20 Então, gramas. Manda ver. Então vamos lá, já colocaram aqui. Olha Cresceu que rápido. espuma legal. Em torno de 10 minutos, né? Já cresceu o nosso fermento. Cresceu. Uma dica, a gente colocou aqui no sol para crescer mais rápido. Você pode fazer Exatamente. isso na sua casa também. Inclusive, esse é o grande segredo do pão, viu? Se você não fizer esse processo aqui, o pão não cresce e não vai prestar. Certo. Depois nós vamos adicionar aqui o açúcar, O açúcar, tá? Vamos adicionar o óleo. o óleo. Aqui você está usando um açúcar que não é o açúcar branco refinado. Eu que estou usando reparei. açúcar demerara. Açúcar Ele é demerara. um açúcar de uma digestão um pouquinho mais longa do que o normal, né? Então ele é um carboidrato um pouquinho melhor. Não é Certo. o melhor, mas é melhor um pouco do que Legal. o açúcar comum. Colocou o óleo, você usou Tá. um óleo de girassol, você me falou. Isso. Agora você vai usar o quê? A soja. Isso aqui é o segredinho desse pão, que é a soja, tá? Ela já está triturada, mas o segredo é o seguinte, a gente pega exatamente uma xícara dessa aqui de soja hidratada, como essa aqui. E como você hidratou? De um dia para o De outro, um dia você para o deixou outro, na água? ou um segredinho também, se você quer que seja mais rápido, água morna. Não pode ser muito quente, Morna. porque ela não pode cozinhar, senão muda totalmente o sabor. Em água morna, Ela cozinha no próprio... 2, 3 horas, água morna? Isso, mais ou menos isso. Certo. Então, Tá. aí você processou. Processei com mais ou menos o mesmo tanto de água e aí eu tirei um pouquinho, o restante que ficou lá no próprio liquidificador, tá? E agora, falta E agora nós vamos colocar o sal. sal Está e faltando. mais água. Você E o vai pôr? restante de água se for necessário, Se tá? for necessário. Então você vai acrescentando, Acrescentando à caso medida, precise. caso precise, Certo. que é o último elemento, tá? Uma coisa que o pessoal de casa sempre tem dúvida, eu não consegui o ponto, quer pôr o sal? Ó, tem esse pote maior. Sim, pode ser esse. Eu vou pôr no olhômetro aqui, mas é mais ou menos uma colherinha de sopa, de chá. De chá. Mais Então ou menos é pouco, porque é um pão doce, né? É um pão mais para doce. Pão, Isso que já é o suficiente. sal nesse pão é só para realçar o sabor, então. Exatamente. Eu vou usar aqui a princípio só para começar a mistura, uma colher. Depois a gente vai ter que meter a mão na massa. Olha só, já tá dando vontade de colocar a mão na massa, mas essa receita é dele. A gente vai ver o ponto da massa. Aliás, com essa ele. receita não é minha. Vou te explicar aqui. Eu trabalhei durante alguns anos numa panificadora de pães integrais, né? Eu tanto fazia o pão, quanto também entregava lá na cidade de Goiânia. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço aí para os meus amigos goianos. Eles assistem a Novo Tempo, tá? Tenho grandes amigos, inclusive algumas pessoas podem ser que estejam nos assistindo agora, da época ainda que eu entregava o pão lá nas casas, tá certo? Interessante, você vê, ó, o pão de Goiânia
pro Brasil todo agora, hein? E você Exatamente. que não conhecia a história do Tarso, ó, ninguém imaginava que ele já fez pão um dia, hein? Exatamente. Misturou, acho que já tá uma massa bonita, ó, leve, dá pra ver só pela textura aqui que é uma massa Sim, leve. é muito leve esse pão e ele é extremamente saboroso. Muito saboroso mesmo, você vai gostar. Certo, você misturou bastante com a colher. Isso. E agora nós vamos colocar nessa mesa aqui que já está previamente higienizada, tá certo? E não tem jeito, tem que meter a mão na massa mesmo, Legal. Então, tá bom? manda ver. Vamos colocar aqui. Vai despejar numa bancada, numa mesa. Isso. E agora o outro segredo do pão é sovar muito bem. Sovar bastante. Sovar bastante. Então, E depois me lembra que no final eu quero dar uma dica de como enrolar o pão para forma, tá? tá Que bom. isso é uma dica interessante, bem interessante. Vai misturar e já sovando. É, já sovando. Então, pessoal, chegou o ponto aqui da nossa massa. Vocês viram que é uma massa extremamente leve, ó. Tá certo? Ela não pode ficar muito dura. Ela tem que ficar, mesmo assim, no ponto quase que grudando. Aí você bate, 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 e aí ela fica no ponto certo. Sovou bastante. Sovamos desenvolveu bastante. o glúten. É. E agora, qual é o próximo Agora processo? nós vamos esperar ela crescer, né? E para depois Quanto enrolar. tempo? Umas 2 horas? É, vai dar, eu acho que 1 hora e pouco, assim, né? Certo. É Então, suficiente. vamos adiantar nossa fita de novo. Bom, a massa já cresceu e agora qual é o processo? Então agora nós vamos dividir a massa, né, em 2 pedaços, porque aqui nós temos exatamente 1 quilo, né? Nós vamos tentar fazer no olho assim, 500 gramas de cada lado assim, cada lado. enrolar e depois pôr para crescer e assar. Legal, então manda ver. Vamos lá. Ficou uma massa bonita. Eu gostaria de aproveitar o ensejo. Olha, tá? Oh, Nossa, que perfeito. macia, olha só. Tá. Então, tem um detalhezinho aqui que eu gostaria de explicar para vocês. Quando a gente vai fazer pão, é essencial. Você faz assim as bolinhas, né? Sim. Para você dividir o mais possível igual. Uhum. E no próximo, por exemplo, essa aqui tá um pouquinho maior. Eu gosto de sempre estar... Ser o mesmo tamanho. Tá. De tentar ser o mesmo tamanho. E agora é o seguinte, ó. O grande segredo do pão é na hora de enrolar, você não pode deixar bolha. Certo. Se deixar bolha, depois ele cresce desproporcional, tal, né? Uhum. Então, para isso, a gente faz o seguinte processo. Você traz aqui no centro, né? Você abre para os lados aqui. E esse é o segredo, ó. Enrolando aqui, tá? Apertando. Apertando sempre e trazendo as bordas para cá. Para já ficar no formato da forma, entendeu? Legal, esse segredo Esse é um nem segredinho. eu sabia, hein? Ó, Essa você eu vai aprendi jogando com aqui, vocês. vai jogando aqui e vai sempre puxando pro lado de cá, para as bordas, tá? Legal. E depois que você faz isso, ó, dá uma puxada aqui para ele ficar bem homogêneo. Ele tá totalmente sem bolhas, entendeu? Uhum. Eu sempre dou uma enroladinha aqui nas pontas, tal, E agora, né? E tá agora, fundo. desse jeito aqui, ele vai crescer super legal. Ele vai crescer bonito, entendeu? Legal. Aí você pega e ajusta Quanto dessa tempo forma. agora para crescer? Ah, uns 40 minutos, Então- por aí, em torno disso. Vamos adiantar nossa fita de novo. Daqui 40 minutos a gente volta. Até já. Que perfume, tá? Perfuma a casa inteira. Os vizinhos vão vir para buscar esse pão na tua casa, hein? Agora vamos colocar aqui no nosso prato. Pode fatiar. Vamos tirar uma fatia, por favor. Vamos lá. Acertar aqui, né? Olha a maciez do pão. Vamos virar para o pessoal ver, ó. E tá quentinho, olha Textura, só. Olha só a fumacinha. Eu vou experimentar. Fica à vontade. Muito macio. O sabor
delicioso, é levemente doce, não é uma coisa doce nem levemente. salgada. Só um pouquinho. Muito obrigado, Tarsis. A gente volta Nada. semana que vem. Até mais. Olha, é comida lá, é comida aqui no estúdio, assim tá o Vida e Saúde, uma festa. Essa aí é a salada mágica que a gente está aprendendo a fazer. Obrigado, André, obrigado, Tarsis. Felipe, vamos continuar aqui? Você só tirou a casca do pão, mas você combinou com a gente que não é para jogar fora, é para guardar, porque a gente vai usar. A gente vai guardar ela por quê? A gente vai retirar dos 2 pães a casquinha e a gente vai levar ela para assar no forno a 100 graus, tá? Comum, azeite, sal e orégano, tá? Como se fosse uma torradinha que a gente come em casa, ficou velho o pão, geralmente a gente faz isso. Então tá aqui, a gente cortou em pedacinho, só vai vir com azeite, sal e eu ponho um pouquinho de alho. Faz aí que eu quero ver, Felipe. Então vamos lá. Vamos mostrar como é que se prepara aquelas migalhas de pão que a gente coloca em cima da salada. Como é que chama? Croutons. Croutons. A gente vem com o azeite, dá uma molhadinha, tá? Nada demais. Mas uma molhadinha boa. Uma molhadinha boa. Uma pitada de sal. Aqui eu tenho um alho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou vir com uma faca de serra e vou fazer assim, tá? Ah, é Será que a tipo câmera está raspando. vendo? Eu vou raspar ele para que ele não fique grosseiro. Tá? Você quer Raspou ele só legal? uma raspinha de alho. Mas é bom Só- com essa faca de serra mesmo fazer Tem isso? que ser a melhor, é a pequenininha, tá? A pequenininha é a melhor, que seria aquelas faquinhas de cozinha que a gente tem em casa. Aham. Super fácil, super prático. A gente tirou, a gente vai dar uma misturada boa e vai levar para torrar. No tá? forno. Pra dar uma torradinha no forno. Gente, isso A em cima de 100 uma graus. saladinha. Espera pra torrar. Isso aqui vai pro Fica forno uma também, delícia. né? Vai tudo junto pro forno na mesma fornada. Vai ficar mais ou menos assim. E eu preciso saber se ficou bom. Fica à vontade. Quem quiser experimentar, pode experimentar. Ah, quem quiser experimentar pode experimentar. Eu quero. Isso. Super levinho, ficou maravilhoso. Tá, o alho não aparece muito, mas ele dá Não. uma diferença. Dá um saborzinho, sim. O próximo passo agora é a gente abrir esse pão pra gente fazer a nossa casquinha. Tá? Essa forma de pão vai ficar bem assim. E olha, o legal do crouton é não precisa só para ser essa salada não, viu? É muito gostoso com uma salada de alface, tomate, uma cenourinha. Então a gente vai conseguir fazer o pão de forma ficar desse jeito. Vamos saber Isso. como. Vamos começar? Vamos lá. Logo depois dos Logo nossos depois dos- intervalos. A gente volta, mas é rápido. No próximo bloco tem o quadro Nutrição. A gente continua falando sobre os alimentos funcionais e hoje, alimentos que previnem contra o câncer. Muito interessante. Daqui a pouquinho o Vida e Saúde já volta. Vida e Saúde já voltou. Estou aqui diretamente da culinária, da mesa, da bancada aqui do Felipe. E ele hoje está ensinando essa delícia, bonitinha essa salada, eu achei chiquérrima. E até agora tranquilinha de preparar, né, Felipe? Super fácil, super tranquila. Vai dar tudo Para certo. ocasiões especiais, gente. Mas antes da gente continuar nossa receitinha, nós vamos dar um pulinho ali no quadro Nutrição para ver com o Ricardo Vargas o que é tanto que previne contra câncer. É isso mesmo, Teru. Então a gente vai falar sobre isso, doutor Ricardo. Alimentos que ajudam a prevenir o câncer.
Câncer é uma doença que tem crescido cada vez mais, principalmente entre os brasileiros, né? Isso é uma realidade, né? Nós temos o câncer como sendo a terceira maior causa de morte até bem pouco tempo atrás. Agora ela já passou a segunda causa, então ela se tornou a segunda maior causa de morte no Brasil. A primeira ainda continua sendo os problemas cardíacos. Agora, você mencionou aqui, eu nem me atrevi a citar esses nomes, indóis e isotioxanato. É melhor você falar. Isotiocianatos. Isso aí, certinho, viu? É só falar com calma, é trava-língua, né? Então, essas duas substâncias, elas são importantíssimas na prevenção do câncer, mas também com relação a outros benefícios do nosso corpo. Eles são antioxidantes, diminuem então a chance de inflamação, melhoram também o funcionamento cerebral, previnem contra doenças do cérebro também. Mas ele é específico para câncer, né? Então, quando você tem um tumor se desenvolvendo, né? Quando você usa esses alimentos que nós vamos citar, ele pode ajudar na redução do tumor. E naquelas pessoas que não têm, ele ajuda na prevenção contra o aparecimento dos tumores, porque ele melhora também o nosso sistema imunológico e aí você se torna mais competente contra aquelas células cancerígenas ou cancerosas que estão se desenvolvendo. A gente tem aqui uma couve-flor e um repolho. Isso. Aqui são alguns representantes de uma família muito grande. Nós vamos falar a respeito da família das crucíferas, né? Então você tem o repolho, seja o branco, seja o roxo, a couve-flor, o brócolis, couve de bruxela, mostarda, chicória, tudo isso então entra como sendo alimentos, e isso, todos eles compõem essa família e são alimentos ricos em indóis e isotiocianatos. Só explicando, essa mostarda que o Dr. Ricardo está falando, não é essa mostarda que você tem na geladeira aí, que coloca no sanduíche, no cachorro-quente, não é essa, né? Não é o molho da mostarda. Isso, esse molho, ele é feito com a semente. Nós estamos falando da folha da mostarda, porque a mostarda, ela é um arbusto, né? Uma das maiores dos arbustos aí que nós comemos, né? Se torna muito maior do que o brócolis, entre outros. Então ele é um arbusto alto, né? E todas aquelas folhas que dão, nós podemos comer também, ela refogada, na forma de salada. E aí ela tem muito isotiocianato e indóis, né? Que ajudam na prevenção do câncer. E rabanete, nabo, são ricos também nesses elementos? Também são ricos, mas são outra família, né? Que também entrariam como constituintes aí ricos em isotiocianatos e indóis. Olha, ele tá na ponta da língua, né? Então, essas duas substâncias, elas que são as que protegem a gente contra o câncer. Isso, são as substâncias hoje mais estudadas, né? O brócolis tem sido utilizado, né, em muitas experiências contra o câncer, ele tem sido provado de que o brócolis é um dos alimentos que mais previne e ajuda também na regressão do câncer já instalado. Agora, qual seria a melhor forma de consumirmos esses alimentos? Então, já as pesquisas também trabalham com relação a isso. Não simplesmente você descobrir que tem, você tem que saber também como preparar. E toda vez que você refoga, você aquece o alimento, você disponibiliza mais indóis e mais isotiocianatos para o organismo. Quer dizer que... Então esse é melhor refogado? É melhor refogado. Eu achava que quando a gente refogava, a gente perdia algumas propriedades. Essas duas não. Então, nós temos a maneira correta também de refogar, né? Você não vai colocar na panela para ficar muito tempo ali refogando por 15 minutos, não. Al dente. É um susto, né? O André Berti usava muito esse termo, né? Você vai dar um susto só no alimento e com isso você ativa algumas propriedades que se tornam meio inativa quando ela está em processo de natura, né? Tranquilinha ali, ninguém mexeu com ela ainda. E quando você aquece também o tomate, é quando você disponibiliza também a substância que previne contra câncer, né? Então, algumas substâncias, elas precisam de um aquecimento prévio para se tornar, então, mais disponíveis para o organismo. Então, você pode aquecer, mas pouco, e aí você disponibiliza mais os indóis e isotiocianatos. E se eu quiser fazer uma salada cozida, por exemplo, melhor é cozinhar a vapor? Isso, sempre a vapor, né? O vapor você não tem o contato direto com a água, então você não tem aquela perda de vitaminas e minerais que acontece, né? Quando você, por exemplo, cozinha um brócolis na água, você percebe que após terminar o cozimento, a água ficou verde. Isso quer dizer que uma boa parte de substâncias que estavam no brócolis migraram para a água. Então, para evitar essas perdas, nós podemos fazer, então, a vapor. Tá joia. Muito bom. Obrigada, doutor Ricardo. Sempre um prazer. Até a próxima. Até o próximo. Vamos para a nossa saladinha mágica. Eu vi que ele já estava fazendo alguma coisa aqui. Você fez alguma coisa sem a gente, Felipe? Eu já vim amassando o nosso pão para mostrar o ponto que vai ficar. Tá, Tá, mas agora você eu vai vou demonstrar ensinar- agora como é que você fez. E vou demonstrar como eu fiz.
Vamos lá, depois de tirar a casquinha, olha como ele ficou, tá? Ele não pode estar muito seco, tá? Ele tem que ser um pão in natura. A gente vai pegar um rolo de pão, quem tiver em casa querer usar um copo, uma garrafa, pode usar, não tem um rolo, vamos usar outra coisa, pode usar, tá? Então a gente vai pegar ele com bastante força e vai amassar o pão. Mas por quê? Porque ele vai ficar mais elástico, mais fácil de torrar, vai modelar melhor a minha forminha da salada. Então a gente vai fazer isso de um lado. Esse é o truque, gente. E vai fazer isso do outro. E olha que o pão dele não se esfarelou todo, não despedaçou todo. Então a gente está com os 2 pães. Os 2 pães ficaram já amassadinhos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com delicadeza, sem rasgar o pão, e vai montar a cestinha dele. Isso eu acho que você tem que prestar bastante atenção ali em como faz. Então eu faço umas curvinhas aí pra modelar. Isso, vamos deixar ele... Vamos de novo mostrar pra Olha lá, você. mostrando pro Batata ali. Olha que bonitinha. Ela fica bem delicada. Olha lá, é só fazer umas ondinhas, olha. De maneira que ela sente na forminha para que ela, depois quando ela secar, olha como é que ela tem que ficar. Ela tem que ficar no formato. Ela vai criar uma base embaixo para que a salada se encaixe perfeitamente. Então, olha, o grande segredo é a gente passar o rolo no pão para que ele tenha essa textura fácil de modelar. Elasticidade. Elasticidade. E aí vai ficar quanto tempo no forno, Felipe? Ele vai ficar Ou na 15 minutos tostadeira? também. Na tostadeira não, eu preciso de uma forma, porque com a forma a gente vai fazer o quê? Ela vai vir um aqui, outro na outra forminha, outra forminha, e vou pegar as minhas casquinhas e já vou torrar junto. Assa tudo junto. Então vai torrar tudo junto e já vai sair tudo pronto pra mim. Uns 15 minutinhos você acha que é suficiente? 15 minutinhos é o suficiente, Forno por quê? quente. Eu não quero deixar tudo muito seco. Eu preciso ter um pouquinho dele mole, um pouquinho dele ainda cru, tá? Tá joia. Agora você vai preparar a salada em si, Felipe, Isso, é isso? vamos montar ela. A nossa casquinha torrou e ficou assim. Ó que bonitinho. Uma conchinha aí, ó. E aí? Pra gente não ter que amolecer essa torrada com o caldinho da salada, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um alface para que não amoleça a nossa torradinha. E não faça ela quebrar fácil, não faça ela desmanchar na mão e você não ter esse problema com seus convidados. Olha, gente, essa é uma receita que não é dia a dia, é uma receita para quando você recebe uma visita, vai ter o seu carinho aí, de uma culinária que é mais refinada. Então, vale a pena a gente prestar atenção em todos os detalhes. Olha, primeira coisa, eu coloco uma folhinha de alface, isso vai proteger o pão com o molho da salada que vai vir e também já começou a decoração, né? É isso aí. Então a gente pegou aqui... É uma folha baby, né? É uma folha baby. Vai ficar assim, a gente vai reservar, tá? Vamos fazer a nossa salada? Vamos. Qual vai ser a diferença da nossa salada? A gente vai pegar um tomate inteiro, vamos fatiar ele assim, tá? Eu tiro o bumbum e a parte que a gente não come e fatio no meio. Fatiei no meio, o que eu vou pegar? Quem tem em casa um ralador, esse é um ralador de cozinha comum. Todas as cozinhas industriais têm e no mercado também, é super fácil de achar. Se não, o ralador comum em casa também serve. Um fatiador, né? Um fatiador. A gente vai fazer o quê? A gente vai fatiar ela bem fininha. Você que não tem essa experiência pode ralar um pouquinho mais devagar para não sair o dedo aí junto. Né, Wagner? Aham, já aconteceu algumas vezes, então. Deixou ela bem fininha. O tomate. Foi o tomate. O que mais vai? Vai a cebola. Vai da mesma maneira. Super prático, Vai super só no fácil. fatiador. Só no fatiador. Por quê? O fatiador vai me dar uma finura que a gente não consegue na mão. Que é muito complicado a gente ter na mão. Então um pouquinho de cebola, um pouquinho de tomate. A gente vai pôr um pouquinho de limão. E a gente vai pôr repolho. Acabou de passar pelo Dr. Ricardo, o anticancerígeno, né? Então a gente vai ralar ele também um pouquinho. Depois que a gente terminou de ralar ele, o que vai faltar? Vai faltar o nosso gengibre, um azeite E sal. e sal. Então, o gengibre vai vir como? Eu não gosto de morder o gengibre. Você não precisa morder o gengibre. A gente vai colocar a mão embaixo do ralo
ou você rala num lugar separado. Aí aquele outro menorzinho, ó, não aquele de dar fatia grande. Isso, a gente Vai vai dar meio que ralar uma mesmo. triturada nele, né? Isso, mas eu não vou usar nenhum dos fios dele. O que eu vou usar? Somente o sumo. Tá? E o cheiro... Vai ficar um sabor sutil, então. Você não quer um sabor Isso, eu não que quero incomoda. um sabor que incomoda. Eu quero um sabor que agrade. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, o sal. Consegue sentir o cheiro dele? Uhum. Daqui eu tava sentindo. É, um aroma super agradável. Fantástico. Cheiro totalmente diferente. Então a gente vai pegar um garfinho, vai dar uma misturada nele e tá pronta a nossa salada. O que vai vir agora? A torradinha. Não, mas tá diferente daquela lá. Tá diferente porque aquela eu usei Uma colherada de shoyu. de shoyu. O que eu pensei em fazer nessa diferente é colocar por cima de tudo. Tem Tá? as duas versões. Vai dar... Tem as duas versões, Tá legal. tá ok? Então a gente coloca aqui um pouquinho da salada. Eu gostei dessa salada já. Ah, colocamos bem Deixa eu dar uma pouquinho. limpada aqui, filho, no Fica à visual pra vontade. você que tá assistindo a gente ter ideia de como é que monta isso aqui pra deixar bem bonitinho e completo. Olha só, ele acabou de colocar no meio a salada que ele tinha preparado com caldinho de gengibre, cebola, tomate, limão, sal e azeite. Isso aí. E Ficou repolho, assim? repolho. E repolho. Vamos lá. O que vai faltar aqui? Por que a gente vai esconder ela? Com as nossas casquinhas de pão que a gente está reutilizando. O alho não. O alho não. O alho fica. Colocou as casquinhas de pão, a gente vai vir com um palmito pupunha, que ele é um modelador, que ele serve para modelar muito fácil. Aí você cortou em fatias bem pequenininhas. Isso, ele já vem no mercado desfia. assim. Ah, você já Ele comprou desfia. assim? No Nunca vi. mercado ele já vem assim. Tá, então a gente faz assim, ó. Vamos Um fazer lacinho, um uma lacinho, Uma uma volta. voltinha. Muito Tá? bonitinho. A gente faz uma voltinha. Com dois a gente dá um nó. Um nozinho. Os detalhes fazem toda a diferença. A gente faz um nozinho e deixa pra enfeitar. Tá? Eu vou tirar pra quem comer com maior facilidade. A gente usa também a folhinha de salsinha pra enfeitar. Tá ok? Então a gente tem as duas saladinhas. Olha só. E é bom a gente investir nos potinhos assim. Hoje em dia tá muito mais acessível, né, gente? Dá pra Ficou inventar lindo, viu, moda. gente? Uma grande entrada, viu? Infelizmente, vou ter que provar, gente. Olha que coisa triste. Pelo jeito tá bom. Ninguém tá falando. Todo mundo com a boca cheia. Deve estar uma Olha, delícia, não? Eu achei desde o começo que essa receita ia ser inusitada. Agora, o gengibre, o caldo do gengibre, foi assim... É o grande fundamental. Muito legal. E o formato disso tudo é muito bacana, né? Tem uma apresentação linda, né? Gente, uma delícia. Olha, o segredo do gengibre, a Teru falou bem, é o grande sucesso, porque você sente. Tem um gengibre aqui, mas cadê? Porque eu não sinto a É fibra. sutil, é sutil. Infelizmente, vamos ter que terminar por aqui. Faz em casa essa receita, Vale a escreve pena. pra gente. E a gente se vê no próximo Vida e Saúde. Um beijão e até lá. Até o próximo. Fica com Deus. Tchau, tchau.